Comissão de Agricultura da Câmara discute financiamento para o setor cafeeiro. Soja e milho seguem pressionados em Chicago, com estimativa de uma boa safra nos Estados Unidos. E ainda o que diz o CPEA sobre os preços do leite praticados no mês de agosto. O Mercado do Campo de hoje, 29 de agosto, terça-feira, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O lançamento de um míssil da Coreia do Norte para o Japão ontem fez com que o mercado começasse o dia com tensão e o dólar enfraquecido frente a outras moedas. E aqui no Brasil, o foco mais uma vez foram as pautas econômicas discutidas lá em Brasília. Só que a Câmara decidiu não votar hoje a reforma política. Enquanto isso, o Tesouro Nacional informou que existe um rombo de mais de 20 bilhões de reais nas contas públicas. Essa é simplesmente a pior estimativa para o período nos últimos 21 anos. Todos esses fatores e outros fatores internos e externos fizeram com que o dólar operasse dentro da estabilidade nesta terça-feira. Continua no valor, portanto, de R$ 3,16 mais 40 o dólar comercial, dentro da estabilidade. Já o índice Bovespa, que mede as principais ações negociadas aqui na B3 em São Paulo, veio em alta hoje de quase 0,5%, subiu 0,44% e termina o dia de hoje aos 71.329 pontos. Lembrando que o índice Bovespa atingiu esse patamar acima dos 71 mil pontos na semana passada e permanece nele até hoje. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, informou que o Ministério da Agricultura deverá ter um novo formato organizacional nos próximos dias. Esse anúncio foi feito hoje durante o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, que acontece aqui em São Paulo. De acordo com essa nova estrutura anunciada pelo ministro Blairo Maggi, o Ministério não deverá mais ter viés político nas decisões que são científicas. E essa decisão ela foi tomada principalmente depois da Operação Carne Fraca. O Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura segue acontecendo aqui em São Paulo, no Parque Anhembi, até a próxima quinta-feira. O Mercado do Campo traz as primeiras informações do tempo de hoje com Juliana Rezende, que traz a previsão para o centro-sul do país. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Durante os últimos períodos, as chuvas que ocorreram na região sul garantiram a recuperação dos índices de umidade do solo, principalmente no Rio Grande do Sul. Nesse estado, houve até o encharcamento do solo, com os índices de umidade alcançando 100%. Ao longo dos próximos períodos, a tendência agora é de que essa chuva perca intensidade e ocorra até alguns períodos de tempo mais seco. Para as lavouras de trigo que estão em fase de desenvolvimento vegetativo, que é a grande maioria, 85% das lavouras de trigo se encontram em fase de desenvolvimento vegetativo no sul do país. Agora, durante os próximos 5 dias, a tendência é de tempo seco em grande parte do Rio Grande do Sul, na maior parte da região sul e também entre o sudeste e a região centro-oeste. Algumas instabilidades podem ocorrer apenas no extremo sul do Rio Grande do Sul, mas de forma muito fraca e isolada, e essas estão associadas à passagem de uma frente fria. Já no decorrer do próximo período, as instabilidades agora até conseguem se espalhar um pouco mais pela região sul, mas o volume de água ainda segue baixo, em torno de 5 milímetros é o acumulado entre o Rio Grande do Sul e também a faixa leste do estado de Santa Catarina. Nas demais áreas do centro-sul do país, a tendência é de tempo firme e dias ensolarados entre o Paraná, a região sudeste e também a região centro-oeste até o dia 8 de setembro. Já no decorrer do terceiro período, essas chuvas ainda devem persistir um pouco mais na região sul, mas o volume de água ainda deve seguir baixo. Agora essas instabilidades se espalham um pouco mais, alcançando áreas do sul do Paraná, também do sul do estado de São Paulo. Mas o volume de água ainda deve seguir baixo e não passa de 5 milímetros. Algumas instabilidades também causam pancadas isoladas entre o Nordeste Mineiro e o Espírito Santo. Já no interior da região sudeste, também a faixa oeste do Paraná e a região centro-oeste
é de tempo firme pelo menos até o dia 13 de setembro. Então, no decorrer das próximas semanas, algumas instabilidades ainda devem seguir provocando pancadas de chuva, mesmo que de forma isolada, e também com baixos acumulados na região sul, e seguem garantindo boas condições hídricas do solo, principalmente para as lavouras de trigo que estão em fase de desenvolvimento vegetativo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E a demanda mundial por fertilizantes deve chegar a 200 milhões de toneladas até o ano de 2021. O dado foi divulgado hoje pela Associação Internacional de Fertilizantes durante o Congresso do Setor que acontece aqui em São Paulo. Esse número representa um crescimento de 1,5% ao ano a partir de 2017 até 2021. Hoje a demanda gira em torno de 182 milhões de toneladas. Outro dado divulgado hoje durante o Congresso foi que o mercado brasileiro de fertilizantes fechou os primeiros 7 meses deste ano muito próximo da estabilidade, com uma queda de 0,2%, atingindo 16 milhões e meio de toneladas de fertilizantes. O Congresso acontece hoje aqui em São Paulo e quem esteve por lá também nesse dia foi o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com informações para o mercado do café. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E a Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados debateu sobre o setor cafeeiro, principalmente para tratar do atual modelo de financiamento da cultura. O debate foi uma proposta da bancada do Espírito Santo. Quem participou dessa discussão foi o deputado Evair de Mello, do Partido Verde, que conversou com o repórter Odacil Canepa sobre os principais destaques desta reunião. Um dos principais setores da economia do agronegócio brasileiro, o café, esteve em discussão na Câmara dos Deputados. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o deputado Evair de Mello, do Espírito Santo. Deputado, o que foi debatido e o que foi resolvido? Foi um momento importante essa audiência pública hoje realizada na Câmara dos Deputados, porque por uma combinação de fatores a política nacional de café está meio desarticulada. Tivemos troca de ministros nos últimos 3 governos, 5 titulares na pastas e o interino naturalmente chegando ao 6º nome. Isso desmonta qualquer estrutura. Toda a agropecuária brasileira foi prejudicada por essa mudança no Ministério da Agricultura, porque troca a equipe política, tem remanejamento da equipe técnica e o café acabou sendo esquecido ao longo desse tempo e isso naturalmente vai desarticulando o setor. A reunião que nós fizemos aqui hoje, tanto com o setor exportador, o setor da pesquisa, da produção, das nossas cooperativas, o setor da nossa indústria, nós fizemos um debate muito aberto e franco para que possamos, a partir daqui, começarmos a realinharmos uma direção, reencontrarmos um projeto maior para o país e possamos organizar a política cafeira, que vai desde a aplicação do crédito do Funcafé, um setor que tem um fundo específico de mais de 5 bilhões de reais, um setor que tem uma pesquisa histórica no Brasil, mas precisa ser construída, um setor de cooperativo e um drama nesse momento, que a solução não é simples, não é do Brasil, é de todo mundo, que é a remuneração paga ao produtor. Os produtores de café, independente se é pequeno, médio ou grande, é muito mal remunerado e isso é prejudicial. Porque o produtor que é mal remunerado, ele investe pouco, o parque cafeiro nosso está envelhecendo, nas regiões mais planas, lavouras médias de 20 anos, nas regiões de montanha, lavoura média com mais de 30 anos. Isso é preocupante. Além, é claro, das questões do manejo de pragas e doenças, ou seja, uma política continuada. Então, foi um momento importante, um debate franco, e esperamos, a partir daqui, desencadear uma série de ações para que possamos ir junto ao Ministério da Agricultura, ao Ministério da Indústria e Comércio, do Planejamento, porque dinheiro é importante, possamos realinhar uma política cafeira para o Brasil. Tem 2 assuntos que estão sempre em debates aqui nas comissões. Com relação à broca, que é um problema que está sempre em evidência, né? E a questão da importação do café. Isso foi debatido e esse assunto está em como aqui na comissão? A questão da broca do café, ela é uma ameaça e um risco que nós temos que tomar cuidado. Foi retirado do mercado recentemente um produto usado que tinha eficiência de baixo custo para o combate da broca de café. Esse produto foi retirado. Os produtos que estão autorizados a serem aplicados no controle da broca, caso seja necessário um controle químico,
são produtos que não têm a efetividade do produto que foi retirado e também o custo é muito alto. Por isso, os cafeicultores, no momento de baixa remuneração, não estão aplicando esse produto. Claro, e aí também precisamos de fazer uma grande campanha com os produtores para que o grande solução disso passa por uma boa colheita, uma colheita e uma pós-colheita de sucesso. Então, assistência técnica, extensão rural e um aperto que a Anvisa, né, que o governo federal possa dar agilidade, né, possamos chamar as empresas, as companhias, possamos desenvolver alguma molécula aí que tenha uma eficiência tanto quanto o produto que foi retirado do mercado para que os produtores rurais tenham acesso a esse produto, caso seja necessário uma intervenção química. Quanto à importação de café, foi uma irresponsabilidade esse debate feito no momento do Entre Safra brasileiro, uma indústria desesperada que tinha errado nos seus acordos comerciais, construíram um factoide da necessidade de importação de café. Mas teve o entendimento do governo, no momento correto isso foi barrado, esse assunto não está na pauta, porque o Brasil tem uma produção, tem todos os aromas, todos os sabores e tem volume para atender uma indústria séria e decente. Um industrial sério, decente, correto e competente não está tendo dificuldade de fornecimento. Claro, dentro desse escopo tem sempre um atrapalhado e o que quer botar na conta de terceiros as falhas que comete internamente. Então, o assunto de importação de café, nós estamos atentos e monitorando, não tem da frente parlamentar do café, da nossa atuação, nenhuma linha na orientação de flexibilizar isso. O Brasil tem que ter no café um produto de conceito, é a sua marca, a sua referência. E, em hipótese alguma, permitir que esse mercado, só por balança comercial, venha café de fora, com desculpa de fazer blends aqui, que isso não vai ajudar em nada a cafeicultura brasileira, além de desmontar um sólido serviço comercial, de cooperativa de armazenagem e de tradição. O Brasil tem que liderar, o Brasil tem que ser locomotiva do café do mundo e não simplesmente um vagão. Bom, deputado, então aqui no Congresso Nacional, na Câmara especificamente, qual é o encaminhamento, qual é o acompanhamento que está sendo feito com relação, por exemplo, a seguro agrícola, ao dinheiro do Plano Safra? Nós estamos realinhando isso. O modelo que está aí não nos atende, é um modelo que toma muita dificuldade, a dificuldade econômica do país ela está posta, o setor financeiro do país, planejamento e fazenda, com muita dificuldade em dialogar com o setor produtivo, porque embora o agronegócio, a agricultura seja, nesse momento, o fator positivo da balança comercial, não significa que os produtores rurais estão sendo remunerados a contento para dar continuidade ao seu negócio. Então nós estamos criando um ambiente, estamos aperfeiçoando as ferramentas de seguro, temos que aperfeiçoar as ferramentas de comercialização, de informação, para que possamos mitigar o impacto negativo que questão cambial e questão climática tem sobre a produção agropecuária. Ok, nós conversamos com o deputado Evair de Mello, do PV do Espírito Santo. Voltamos aos estúdios. E ainda falando em café, os futuros das principais bolsas negociados hoje vieram em queda. O contrato de setembro do café robusta na Bolsa de Londres desvalorizou 0,18% e foi negociado nesta terça-feira por 2.146 dólares a tonelada. Os contratos para o mês de novembro caíram 0,33% e a negociação foi por 2.105 dólares a tonelada. Contratos com vencimento para janeiro a 2.066 dólares a tonelada, em queda de 0,43%. E os contratos para março do ano que vem, também em queda de quase 0,5%, foram negociados hoje na Bolsa de Londres pelo valor de 2.049 dólares a tonelada. O café arábica na Bolsa de Nova York também veio em queda hoje nos principais vencimentos. O vencimento para setembro caiu 2% e foi negociado a $1,27 por libra-peso. Contratos com vencimento para dezembro negociados a $1,28 ou centavos por libra-peso, uma queda acima dos 2%. Contratos para março do ano que vem negociados hoje na Bolsa de Nova York por $1,32 por libra-peso, queda de 2% também neste vencimento. E contratos para maio do ano que vem com queda de 1,93%, negociados em Nova York por $1,34 por libra-peso. Aqui na B3, o café BMF Bovespa também acompanhou este movimento. O contrato de setembro desvalorizou 2,23%, negociado hoje por $151,25 a saca. Contratos para o mês de dezembro foram 250 negociações, pelo valor de $156,90 a saca, uma queda de 1,38%.
Contratos para setembro do ano que vem por $164,25 a saca, mais uma queda acima dos 2%. E contratos para setembro de 2019, negociados aqui na B3 hoje pelo valor de $175,10 a saca, queda de 2,07%. No vencimento para setembro de 2019. E a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura divulgou hoje um aumento na produção do café, que passou de 124 milhões para 159 milhões de sacas nos últimos 10 anos. No Brasil, a produção aumentou 42%, na Colômbia 16% e no Vietnã o aumento foi de 58% na produção do café. E o consumo mundial neste mesmo período de 10 anos subiu 21%. O Mercado do Campo mais uma vez traz informações do clima com Juliana Rezende, agora com previsão para o centro-norte do país. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. As instabilidades tropicais da metade norte do país ainda seguem persistentes e provocando chuvas mais contínuas, principalmente nas áreas do extremo norte do país e também da faixa mais a oeste da região nortista. Nessas áreas com chuvas frequentes, a disponibilidade hídrica do solo fica mais elevada, garantindo melhores condições para as áreas de pastagem. Já na região nordeste, principalmente na faixa leste, é onde as chuvas vêm sendo mais frequentes e nessas áreas a umidade do solo fica mais elevada. Agora, no interior do Nordeste e também nas áreas mais ao sul da região norte, especificamente nas áreas em vermelho do mapa, o déficit hídrico é que tem atrapalhado o crescimento dos pastos, porque com baixo índice de umidade do solo, os pastos não conseguem manter bom ritmo de crescimento. No decorrer dos próximos 5 dias, a chuva ainda deve ficar mais concentrada no extremo norte do país, com volume de 5 até 15 milímetros. Ainda não se espalha por toda a região norte. Agora, no interior do Nordeste, o tempo seco também ainda deve persistir e não há previsão de chuvas mais abrangentes. As chuvas na região Nordeste ainda devem seguir concentradas na faixa leste, com volume de 5 até 15 milímetros. Já no decorrer do segundo período, as chuvas agora na região norte até conseguem se espalhar um pouco mais pela região, principalmente para a metade oeste. A chuva também ganha um pouco mais de força, principalmente em Roraima. O volume de água pode acumular até 30 milímetros. Na faixa leste do Nordeste, as pancadas também seguem persistentes e contínuas, mas ainda não devem ganhar intensidade. O volume de chuva não passa de 15 milímetros nessas regiões. Já no decorrer do terceiro período, as chuvas ainda devem persistir na região norte, principalmente na metade oeste da região. O volume de água ainda fica mais elevado, principalmente em Roraima, a chuva ganha um pouco mais de intensidade e pode acumular até 30 milímetros de água. Já na região nordeste, as chuvas seguem frequentes em toda a faixa leste da região. O volume de chuva ganha um pouco mais de intensidade, principalmente no litoral sul da Bahia. Agora, tanto no interior do Nordeste, como também nas áreas do interior da região norte, pelo menos até o dia 13 de setembro, a tendência é de tempo mais seco e falta de chuvas. Então, no decorrer das próximas semanas, os pastos seguem beneficiados principalmente do extremo norte do país, da metade oeste da região norte e também da faixa leste do Nordeste. Veja em instantes a tendência dos preços do leite pelo indicador CPEA. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Indicadores de uma boa safra levaram os preços do milho na Bolsa de Chicago para o pior patamar dos últimos 8 meses. De acordo com o levantamento do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos divulgado ontem, 62% das lavouras de milho encontram-se em boas ou excelentes condições, 26% em situação regular e 12% das lavouras de milho estão em situação ruim ou péssima. Esse levantamento ele representa uma manutenção do percentual que havia sido divulgado na semana anterior e fez com que as cotações do milho mais uma vez operassem em queda hoje em Chicago. O contrato para setembro caiu 0,74%, negociado hoje lá em Chicago por $3,33 por bushel. O contrato para o mês de dezembro caiu 0,64% e foi negociado hoje por $3,48 por bushel.
Contratos com vencimento para março do ano que vem, negociados a $3,61 por bushel, com queda neste vencimento de 0,68%. Já aqui na B3, o milho veio próximo da estabilidade hoje, apresentando leve alta nos principais contratos. O contrato para o mês de setembro subiu 0,07% e foi negociado por R$ 27,29 a saca no ajuste atual. Contratos com vencimento para novembro, R$ 28,91 a saca, alta de 0,31%. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, negociados hoje aqui na B3, por R$ 30,15 a saca, a alta é de 0,30%, foram 340 negociações deste vencimento. E o contrato com vencimento para março do ano que vem foi negociado aqui na B3 pelo valor de R$ 32,00 a saca, alta de quase 1%. Já para a soja, os números divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos foram positivos, com correção para cima. As lavouras consideradas em situação excelente, boas e excelentes, passaram de 60% para 61%, o que acabou também pressionando as cotações da soja lá em Chicago. O contrato para setembro caiu quase 0,5% e foi negociado nesta terça-feira por $9,30 por bushel. Os contratos com vencimento para novembro caíram 0,42% e foram negociados por $9,37 por bushel. Já os contratos para janeiro do ano que vem foram negociados por $9,46 por bushel, também queda, dessa vez de 0,39% no vencimento de janeiro. E a soja negociada aqui na B3 acompanhou esse movimento de baixa. O contrato para setembro desvalorizou mais de 0,5%, sendo negociado aqui na B3 nesta terça-feira por $20,51 a saca. Os contratos com vencimento para novembro caíram 0,43%, negociados por $20,66 ou centavos a saca. Os contratos para janeiro do ano que vem foram negociados por $20,86 a saca, representando uma queda de 0,38%. E os contratos para março do ano que vem foram negociados de acordo com o ajuste atual por $21,06 a saca, desvalorização de 0,38% neste contrato. E o indicador do CPEA, vou continuar aqui no painel, o indicador CPEA para o mês de julho veio em queda. Acompanhe aqui na tela. No último levantamento do CPEA, o preço médio do litro no Brasil era de R$ 1,34. Como a gente pode ver, veio em curva, operando para baixo o leite no mercado físico, de acordo com o levantamento do CPEA. O levantamento do mês de agosto, ele ainda não foi divulgado, ele deve ser divulgado nos próximos 2 dias, mas nós conversamos com a analista de mercado do CPEA, Natália Grigol, que nos adiantou o que deve vir por aí. Acompanhe a entrevista. Natália Grigol, pesquisadora do CPEA, está aqui para ajudar a gente a entender essa queda nos preços e também para falar sobre a tendência dos preços para ao longo deste ano. Natália, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda aqui no SBA. Muito obrigada, Sara. Satisfação estar aqui com vocês. Vamos lá. Vamos lá, então. Estávamos comentando antes da entrevista que os preços do leite esse ano estão quase 13% menores do que no ano passado. Por que isso vem acontecendo? Bom, a gente tem aí um fator que é bastante interessante, né? Em 2016 o preço atingiu um recorde histórico na série do CPEA. Então, nós estamos falando de preços que já vinham muito elevados em 2016. E por quê? Aí a gente faz um resgate, né? Em 2016 a gente teve problemas climáticos que afetaram a produção, ao mesmo tempo que o custo da produção também se elevou muito, e por conta de todo o problema que a gente teve com o mercado de grãos, né? Soja e milho muito encarecidos. Então, com o custo de produção elevado e alguns problemas climáticos, a produção, de um modo geral, caiu no país. O problema de oferta acabou elevando muito a cotação do preço, a cotação do leite no campo. Certo. Então, a gente já vinha aí de patamares muito elevados. O ano de 2017 começa seguindo essa tendência dos patamares já muito em alta, e ele continua se valorizando, né? Pouco comparado com outros anos, mas continua se valorizando. Entramos no período aí de entre-safra, em março, né? A entre-safra a gente fala no sudeste e no centro-oeste, vai de março até outubro.
quando tem menor volume de chuva. Então a gente tem pastagem com menor qualidade, então diminui a produção leiteira. No sul é um pouco diferente esse período, Sara. Ele vai de fevereiro até julho, dependendo do ano, meados de agosto. Né? No sul eles têm a possibilidade de usar forragens de inverno, então é aveia, zevém, então conseguem retomar a produção antes, tem comida aí para as vacas. Então esse ano a gente começa o ano com elevados patamares, o primeiro semestre, tendo valorizações ligeiras, né? Leves, mas ainda tendo. E quando a gente chega agora em junho, já começa a ver o mercado enfraquecendo, e julho já começa a cair. Então hoje está todo mundo falando, Natália, como é que o preço do leite cai em plena entre-safra? É difícil, né? Mas a gente não pode só pensar no ano, na temporada deste ano. Viemos de uma situação difícil no ano passado, preços muito elevados. Está caindo, gente, porque a gente tem uma situação de consumo muito enfraquecida. Então, esse ano passado foi oferta reduzida, que elevou os patamares de preço. Esse ano a palavra que define o cenário leiteiro é demanda enfraquecida, pressionando as cotações. Muitas vezes acontece de nesses períodos que a demanda ela é enfraquecida, os consumidores apelam para novos hábitos de consumo, né? No leite, o leite acaba não tendo um substituto, né? Mas os seus derivados, sim, eles sofrem diretamente esse impacto, né, Natália? Perfeitamente, exatamente isso acontece. A gente observa que o leite UHT, ele é o lácteo mais consumido no país. Eu falo UHT porque é o processo, mas é o leite caixinho, longa vida, né? Esse é o lácteo mais consumido no país. Inclusive, nós monitoramos essa cadeia, ela é muito parecida, ela caminha sempre na mesma tendência que o leite no campo. Então, dá para ter alguma ideia aí das movimentações, porque é o lácteo mais consumido. Então, assim, subiu o preço, desceu o preço, essa demanda, ela é pouco influenciada. É um pouco, mas é pouco, menos do que quando a gente fala de iogurte, de queijos, né, bebidas lácteas. Então, a gente tem aí uma outra gama muito maior de lácteos que são muito impactadas. Qual que é o papel, né, o desafio, vamos dizer assim, da indústria? Estratégias de processamento, estratégias de negociação. Ela sabe que investir no UHT é quase você ter um mercado fidelizado, mas é impossível você só apostar neste canal. Então, a indústria sofre para repassar altas da valorização da matéria-prima, como esse ano, né, num mercado enfraquecido. Né? Porque você não pode apostar em outros lácteos. Ao mesmo tempo que a gente vê a demanda enfraquecida, você vê o que você comentou, consumidores buscando produtos substitutos. Pensemos na manteiga, por exemplo, ela tem um substituto direto que é a margarina, né? Mas a gente também está vivendo uma situação onde a margarina ela não está tão popular entre os consumidores, está sendo bem discriminada, né? Bem discriminada. Então, assim, os produtos com óleos vegetais hoje eles estão sendo considerados menos saudáveis do que os de origem animal, uma coisa que há um tempo atrás não era assim, né? Não se considerava isso. Então, a manteiga é um dos únicos derivados que tem elevado o preço e está batendo aí recordes de preço no atacado. Porque o consumo, apesar de tudo, está sendo valorizado, continua valorizado. Mas não é o que a gente observa para categorias como iogurte, como queijos, né? Acabam sofrendo mais. Tá certo. E a gente sabe também que desde 2015, ano passado também, mas desde 2015, muitos produtores foram deixando a atividade leiteira no Brasil, né? Vocês ainda continuam acompanhando esse movimento? Existe uma tendência de reversão nesse quadro? Como é que fica? A gente tem nossa pesquisa no CPEA, nós temos uma linha de pesquisa que avalia o custo de produção. E é uma linha bastante interessante, a gente visita os locais, faz o levantamento de como é a produção modal. Então a gente tem um retrato de uma moda da produção no Brasil, né? E assim, falar da atividade enquanto uma moda no Brasil, a gente vê que tem muita coisa para desenvolver ainda, tem muito aonde crescer, muitos gargalos produtivos que precisam ser melhorados para aumentar a produtividade, né? E o que a gente observa na moda da produção, a produção que mais se repete, a gente tem ainda muitas situações, muitos sistemas produtivos que não se pagam no longo prazo. Então, o produtor, ele faz uma conta, ele consegue ali no curto prazo viabilizar a sua produção, mas na hora que ele precisa fazer algum desembolso com depreciação, quebrou um trator, preciso providenciar um novo trator, preciso providenciar novos animais, ou caiu um raio, perdi uma vaca. Esse tipo de situação do longo prazo não entra no cálculo, então ele acaba perdendo né, no longo prazo. Então, nesse cenário, quando você tem um ano muito difícil na pecuária leiteira, que foi o ano passado, com um custo de produção muito elevado, os produtores acabaram enfrentando uma grande dificuldade, né? Você tira do seu patrimônio para investir. Muitos produtores não aguentaram, né? E acabaram
saindo, migrando a atividade. Então, muitos produtores aproveitaram o momento para fazer uma migração ou começar a colocar o pezinho ali na pecuária de corte. E a gente tem observado que isso ainda existe, isso ainda concorre, né, com a atividade leiteira. É difícil de medir o quanto, né, o quanto isso é representativo, mas sempre acontece isso. Hoje a nossa produção modal, ela precisa muito ser intensificada. Em termos de produtividade, a gente precisa de investimentos, né? E esse é o tipo de decisão que acaba fazendo com que o pecuarista leiteiro ele não seja tão bom no leite, também nem tão bom no corte, mas é um jeito que ele encontra de diversificar a sua renda. Para garantir a rentabilidade. Para garantir a rentabilidade. Tem jeito. Natália, começamos falando então em uma queda de 13%, quase 13% nos preços do leite, e o CPEA já tem um pré-levantamento do mês de agosto. O que a gente pode esperar? Qual é a tendência aí? Queda. Nova queda, Sara. A gente está terminando, né, de fazer esse levantamento para o mês de agosto e, por enquanto, as notícias são de queda no preço do leite pago ao produtor. Para o produtor é uma má notícia, né? Ele tem aí a rentabilidade dele diminuída. Por outro lado, a gente traz aí a informação de que os custos de produção devem continuar em patamares baixos, né? Esse ano, ao contrário do ano passado, a gente tem aí preços do milho, do farelo de soja bem atrativos para o produtor. Então, é difícil de falar em lucratividade, né? Muitos produtores, apesar do primeiro semestre ter tido aí uma receita bastante elevada, simplesmente taparam um buraco do ano passado, né? Conseguiram aí correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim, mas daqui para frente, até o final do ano, a gente não tem assim uma expectativa de grandes altas, mesmo porque, como eu falei, o consumo ainda está enfraquecido. Para o produtor, não tem como controlar a receita, difícil para ele fazer esse controle, né? Haja calculadora e lápis e caneta, lápis e papel, né? Exatamente, mas para controlar o quê? Custo de produção. Então é a hora de ter aquela cautela, onde eu vou investir, investimentos estratégicos, mas tentar aí fazer a lição de casa, identificar os gargalos produtivos para tentar melhorar a nossa produtividade. Tá certo. Natália, muito obrigada pela sua participação e por essa entrevista tão esclarecedora. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada. Essa foi então Natália Grigol, pesquisadora do CPEA, e nós voltamos ao programa. E você tem mais informações do leite e do mercado de pecuária na sequência no programa Pecuária BR com Jorge Zaidan e Renata Ferreira. O Mercado do Campo volta amanhã.